Oi, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo aqui pelo título ou pela curiosidade de doces ou travessuras, eu vou logo falando, esse vídeo eu não vou ficar criticando ou colocando aqui pontos dentro da palavra de Deus, ou muito menos da cultura evangélica contra essa cultura do Halloween, não é? E não é sobre isso esse vídeo. Mas se você tem alguma curiosidade sobre esse assunto e quer saber mais, aí você comenta com seu pastor ou busca alguém que tenha um conhecimento mais da palavra de Deus. Mas eu só quero deixar aqui que uma cultura onde o ponto de referência é os mortos, é uma devoção aos mortos, tem alguma coisa errada, não é? Então só deixo isso aí. Eu acredito que não faz nenhum sentido um cristão fazer parte de uma cultura dessa. Mas vamos lá. Doces ou travessuras? Eu já escrevi há muito tempo atrás um artigo, quando eu tinha um blog, né, quando vocês liam blogs, né, onde eu falava sobre tipos de pregações que eu intitulei pregações doces. E nesse vídeo eu falo que a igreja evangélica brasileira, numa linha mais pentecostal, tem uma incidência feminina justamente por esse tipo de pregação mais adocicada, ou seja, uma pregação mais emocional, uma pregação que mexe com o coração. O pior é que isso hoje também tem atraído homens que não têm uma masculinidade firmada, homens muito sensíveis a esse tipo de pregação também. Mas aí, quando eu penso em doces ou travessuras, fazendo essa brincadeira com essa data, né, que em muitos lugares e de uma cultura até importada, que nem faz parte do Brasil, Halloween, nós temos também nessa data uma data importantíssima para os protestantes, para os evangélicos, que é o dia da Reforma Protestante, é hoje, dia 31 de outubro. E aí eu quero mais uma vez refletir sobre essa cultura de pregações doces, mas agora eu não quero ficar só nos doces, eu quero pensar nas pregações doces e nas pregações de travessura que nós encontramos por aí afora. Uma das máximas da Reforma Protestante que marcou a história da igreja está lá em Romanos, capítulo 1, versículos, eu vou usar o 16 também, versículos 16 e 17 que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós temos aqui um conglomerado de ideias, onde o evangelista aqui, o pregador, plantador de igrejas, está preocupado com a fé dessa igreja. E ele traz aqui uma quebra nessa relação com a tradição, de que não é de uma raiz apenas que serão salvos o povo de Deus, mas de um processo de fé, um processo de realmente ser revestido pela história da igreja, e não apenas a história, mas tudo aquilo que ficou na história, que é o sacrifício de Jesus Cristo, e por isso a base da igreja. E aí no versículo 17 ele vai dizer que o justo então viverá pela fé. Mas que fé é essa? A fé que o justo vive é a fé verdadeira no Filho de Deus, que desde a história dessa igreja, iniciando aí nesse formato que conhecemos de igreja, é que é pregado nos evangelhos, é pregado na palavra de Deus, é pregado na antiga aliança, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como nós conhecemos. E isso é um proceder de fé, é um alimentar da fé das pessoas. Mas aí como ter essa fé se você não recebeu o alimento devido? Como receber verdadeiramente aquilo que precisamos se muitos não sabem sequer do que precisam? Então se alimentam de qualquer coisa? Pois é, mais uma vez eu quero falar sobre pregações doces. Pregações que alimentam o ego, pregações que dão garantias humanas, especificamente sobre um tipo de prosperidade, de que minha vida aqui vai ser boa e melhor, que minha vida aqui tem que ser agradável. Uma pessoa bem-sucedida diante de Deus é uma pessoa que vive bem. Isso é uma mensagem doce. E por que não falar do que hoje nós temos como essas mensagens de autoajuda, essas mensagens que colocam você para cima, em que você é a coroa da criação, você é o melhor de Deus. Pois é, isso é um perigo, essas mensagens doces. Por outro lado, você tem as travessuras.
Sabe que na época da Reforma Protestante, muitos ali fizeram grandes travessuras, porque contrariaram movimentos políticos e eclesiásticos. Isso foi realmente uma travessura. E ali foram perseguidos, e ali sofreram familiares, igrejas sofreram, porque eles iam contra um sistema, pois eram crentes daquilo que Deus queria da vida deles. E eles não tinham dúvidas de que valia a pena sofrer por aquelas travessuras, porque eles eram a favor do Evangelho, e não a favor das pessoas, ou de agenda política, ou seja lá do que for. Infelizmente, se por um lado nós temos hoje mensagens doces, que agradam o coração, que acalentam, dão um quentinho no coração, e muita gente tem procurado só isso, nós também temos hoje mensagens de travessura que não tem nada a ver com a Reforma Protestante, que são travessuras contra a palavra de Deus, que são pessoas que pregam aquilo que simplesmente não está. E porque muitos de nós sequer sabemos o que queremos ou conhecemos a palavra de Deus, aceitamos, recebemos, achamos o máximo uma pessoa que prega uma travessura e que está pregando algo diferente do que a maioria prega e que está pregando diferente do que a própria Bíblia ensina. Pois é. Tem muita gente buscando também essas travessuras. Uma igreja que busca o doce, outra que busca travessuras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nesse dia de reforma protestante, que você reflita mais sobre o que você tem buscado. Está muito fácil o acesso a qualquer tipo de conteúdo. E aí eu pergunto, o conteúdo maior, que é a palavra de Deus, ele tem sido o centro do seu pensamento, o centro dos seus critérios, da sua forma de enxergar pregação A ou pregação B? Então se preocupe com isso. E por fim, eu quero ler só um pedaço desse versículo, também de Romanos, agora no capítulo 10, versículo 15, que diz: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas aqui não são simplesmente coisas agradáveis ao coração. Coisas boas aqui não são pregações diferentonas que fogem da palavra de Deus. Coisas boas são as pessoas que anunciam o verdadeiro evangelho. Então, eu e você devemos buscar esse verdadeiro termômetro que é a palavra de Deus e julgar aquilo que é pregado a partir da palavra. Então seja mais criterioso. Nessa reforma protestante, reforme também as pessoas que você tem ouvido. Reforme também a sua playlist do YouTube, dos seus podcasts. Faça uma reforma nisso a partir da palavra de Deus. Que ela seja a maior agência de engenharia para fazer uma grande reforma nas suas leituras e naquilo que você tem buscado. Que Deus nos abençoe.